Hora de conversar com Juliana Rosa. Juliana sempre traz números quentinhos e saiu do forno agora um novo dado sobre o setor de serviços. E aí, Ju, boas notícias? Bom dia. Tudo bom, Megali? Bom dia para Carlinha, para Sheila e para você, nosso ouvinte. Crescimento bem fraquinho, viu? 0,2%. Setor de serviço é o mais importante da economia brasileira, o que mais gera emprego, reúne um pouco de tudo, né? Serviços ligados a salão de beleza, cabeleireiro, bares também, serviços prestados a empresas. E o número aqui aponta crescimento de serviços de 0,2% em junho, na comparação com maio. E maio, o crescimento tinha sido bem mais forte, 1,4% em maio. Então, a gente sai de 1,4% para 0,2%. Então, já inicialmente, percebemos que há uma perda de fôlego do setor de serviços, assim como vimos ontem a perda de fôlego do comércio. Já era previsto, o número veio um pouco pior que o previsto, a média das expectativas estava em torno de 0,4%, então veio 0,2%, mostrando, de qualquer maneira, essa tendência de perda de fôlego do principal setor da economia, por conta de os efeitos defasados dos juros altos, que ajudou a economia no comecinho do ano. O primeiro trimestre, os números são bem mais positivos, todo mundo começou a se animar, lembra? A projeção do PIB aumentou, mas estava muito ligado ainda ao agronegócio. O setor de serviços estava resistindo ainda de forma mais intensa. Isso tem acontecido em outros países também, ainda com efeitos do pós-pandemia. Então tem uma mudança ali estrutural que não parecia que estava normalizada ainda também, e agora o que a gente vê é o serviço já entrando num padrão mais esperado, que é a perda de poder de compra do brasileiro, assim como a gente viu nos dados do comércio. Agora, é interessante a gente olhar aqui por dentro dos números, porque essa pesquisa traz tanto serviços consumidos pelas famílias como os serviços consumidos pelas empresas. Quando a gente olha aqui a parte de serviços consumidos pelas famílias, a gente vê um aumento. Aqui serviços de alimentação, ou seja, as pessoas saindo mais para comer fora, e serviços de alojamento, ou seja, mais gente viajando, né, ficando em hotéis, pousadas e tal. Isso aqui é interessante porque, principalmente na parte de alimentação, a gente também viu isso ontem nos dados do comércio, que o que cresceu foi supermercado. Então, o que a gente pode ver aqui e fazer uma correlação é que as pessoas podem estar comendo mais fora por conta de uma inflação de alimentos que vem diminuindo. Então, a primeira coisa que a gente faz quando tem algum alívio no bolso é gastar com coisas do dia a dia, né? Ele comer fora, enfim, né? Não fazer compras muito caras. E a perspectiva daqui para frente é essa, viu? O segundo semestre é um semestre, principalmente esse terceiro trimestre que a gente está bem andando de lado, porque embora a inflação esteja cedendo, você tem muita gente endividada. Então, a perspectiva é que com a queda dos juros as pessoas vão conseguir aos poucos pagar suas dívidas e chegar no fim do ano numa situação um pouco melhor de endividamento. Então, qualquer alívio que a gente perceber agora no bolso dos brasileiros vai ser para consumir serviços que estão mais ligados à renda. Então, serviços, por exemplo, ligados à comida, né? Comer fora e tal. Agora, serviços mais caros, provavelmente a gente vai ver uma redução, por exemplo, transporte aéreo. Teve uma queda brutal aqui, a gente vem comentando, né, que as passagens aéreas estão muito caras. Então, a perspectiva é essa, terceiro trimestre, acho que esses dados aqui reforçam um terceiro trimestre bem estável da economia brasileira, mas caminhando ali com a queda de juros para um fôlego aí de orçamento que a gente pode perceber até o finalzinho desse ano. Ô Ju, dá pra gente sonhar, enfim, com esse caldo todo aí, esses dados meio tímidos, mas que pelo menos em geral tem apontado pra cima, né, um leve aclive na flechinha, a gente pode sonhar com... Um iPhone no Dia dos Pais? Não. Não, dia dos Pais eu já falei que eu só quero um beijo em cada bochecha, o momento não é bom pra ficar gastando dinheiro. Ô Ju, eu perdi o fio da meada. Desculpa. Assim, crescimento econômico. A gente pode sonhar o quê? Com 2%, 3% nesse ano? Como é que tá a expectativa atualmente?
As expectativas estão nessa casa de mais perto de 2,5%, mas porque o primeiro trimestre foi muito bom. Então, isso mudou as previsões para o ano, mesmo que a gente tenha um crescimento bem fraco, como a gente percebe já a partir de agora, ainda assim teremos um crescimento em torno de 2,5% do PIB, que é bastante coisa, viu? É claro que é sempre importante, as pessoas sempre têm perguntado muito, que é normal, aonde que está esse crescimento, porque ele está muito concentrado na parte agrícola. Então, é claro que a parte agrícola, a gente teve uma safra recorde, nem os especialistas em agro esperavam que seria tão bom o PIB do agro. E isso acabou ajudando, respingando para outros setores da economia. Claro, né? Você tem a indústria, por exemplo, ligada a alimentos, mais forte. Você tem serviços ligados à distribuição desses alimentos, por exemplo, a parte de transporte e armazenagem, tinha mais caminhões, ainda tem mais circulação de veículos nas estradas. Então, enfim, você acaba movimentando a economia de alguma maneira, né? Mas o que a gente vê é que daqui para frente, embora a gente tenha uma previsão boa de crescimento, de 2,5% para padrões brasileiros, a gente vai ter uma segunda metade do ano, provavelmente esse terceiro trimestre, pessoal pagando dívida, que é bom, né? A gente já vê 4 milhões de pessoas que conseguiram limpar o nome agora no início do processo de renegociação de dívidas do programa do governo federal. Pessoal que está ouvindo, aproveitem até dezembro. Tem desconto, estava olhando vários descontos, tem desconto de 100%, então a dívida de 20 mil vai para 3 mil, você pode parcelar essa dívida em 24 vezes, então dá uma olhada, porque é uma oportunidade de conseguir, realmente você teve um movimento coletivo para poder ajudar com incentivo do governo, porque o governo obviamente está recompensando os bancos, e os bancos querem ganhar sempre, né, mas estão ganhando um incentivo ali por parte do governo. Então, daqui até dezembro, para a gente poder realmente olhar a Serasa, olhar os dados dos bancos, tem bastante oferta ali com descontos bem grandes, então vai ser um processo importante aí para pagamento de dívida. E no Natal, Megali, talvez você ganhe o iPhone, tá? Quem sabe? Para ser justo, ganhei um no ano passado, no aniversário, lá, vocês não. Então não precisa. Juliana Rosa volta com outros números e outras análises amanhã neste mesmo horário. Beijo, Ju. Beijão.